Olá galerinha do Pincelada do Saber, estamos aqui para mais um vídeo desses vídeos improvisados que eu vou fazendo por aqui. Hoje eu estou completando então 25 anos e eu gostaria de comentar com vocês um pouco mais sobre, ou refletir com vocês um pouco sobre a vida, sobre essa experiência humana, né, da qual nós vivenciamos e experimentamos dentro do tempo. Quanto mais o tempo passa, quanto mais a vida passa, mais eu me percebo como uma pessoa finita, dependente, mais eu me percebo como uma pessoa que não tem o controle absoluto da sua existência, da sociedade, daqueles que nos rodeiam e das situações que em alguma medida nos cercam. Mas eu chego à conclusão que existe algo que está para além de nós enquanto seres individuais. Existe talvez uma estrutura, existe talvez um inconsciente, existe talvez algumas pulsões, existe talvez um mundo abstrato, existe talvez um mundo espiritual. O fato é que eu gostaria de deixar registrado que essa experiência que eu tenho tido é uma experiência de cada vez mais dependência, uma experiência de cada vez mais não inutilidade, mas quando você se percebe finito. As nossas ações é uma tentativa incessante de tornar a nossa existência finita em alguma coisa duradoura que transpasse em alguma medida o nosso tempo finito, mas eu tenho percebido que a vida não é bem assim. E eu acho que esse tipo de mentalidade e é esse tipo de constatação, eu diria esse tipo de existencialismo, vamos dizer assim, ou melhor, é esse tipo de compreensão da finitude humana que me faz cada vez mais voltar a minha vida para uma vida mais espiritual e mais religiosa. Eu me dou muito bem, eu me sinto muito bem dentro desses discursos, dentro dessas concepções, dentro dos diagnósticos, vamos dizer assim, teológicos, interpretativos de algumas pessoas ou de alguns teólogos, né, que direcionam os nossos olhares. Então eu me sinto muito bem dentro desse discurso, porque é assim que eu me vejo, é assim que eu me enxergo, é assim que eu me constato. Então são 25 anos aí, sabendo que a vida está passando. E eu, como um ser finito, por mais que eu estude, por mais que eu compreenda, por mais que eu faça filosofia, por mais que eu entenda sobre todas as coisas, ou tente entender o máximo de coisas possíveis, ainda eu tenho a compreensão de que existe uma rampa fria a qual eu irei encarar. Existe o esfacelamento, né? A decadência desse corpo humano que hoje ainda é jovial, que hoje ainda é portador de poder, que essa mentalidade ainda hoje é portadora de sonhos, de buscas, de interesses, de ambições, mas que futuramente ela estará flertando com o final, com o finito, com o fim. Então, eu gostaria de deixar em alguma medida essa reflexão de improviso. Vira e mexe, ou melhor, eu sempre falo, na maioria das vezes, na maioria dos meus vídeos, sobre as concepções de outras pessoas, de outros autores, de outros pensamentos, né? Que eu dialogo com eles, é óbvio, mas
Hoje eu gostaria então de deixar essa pincelada do saber em alguma medida com a minha cara, né? Com o meu pensamento. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. E gostaria de fazer apenas uma observação. Gente, se inscreva no canal, dê o joinha no vídeo, dê o seu like, comente abaixo. Eu gosto muito de dialogar com vocês, de conversar com vocês por aqui. Esse canal é uma maneira de eu me comunicar com o mundo, consequentemente, me comunicar com vocês que estão me assistindo agora. E, sobretudo, eu gostaria de fazer um comentário. Não venha nesse canal fazer comentários em alguma medida ofensivos, seja a quem quer que seja, que eu irei excluir mesmo os comentários. Tivemos um caso essa semana muito ruim de ambos os lados, os extremos, né? Então, uma pessoa veio, comentou sobre Bolsonaro, veio uma outra pessoa e falou uma besteira em relação a essa pessoa que comentou sobre o Bolsonaro, ofendeu ela. Aí essa pessoa que havia defendido o Bolsonaro ofendeu outra pessoa e aí foi girando um círculo de ofensas e perdeu-se o debate, perdeu-se o diálogo, perdeu-se a existência, não é mesmo? É melhor a gente voltar para a floresta, para a mata, começar a comer capim, né? Alguma coisa do tipo, porque se perdeu o diálogo, a gente perdeu tudo, perdeu a comunicação. Então, em alguma medida, esse canal ele tem algum tipo de princípio, tem algum tipo de regimento, sim. E o regimento é que haja discussão, é óbvio, é maravilhoso. Eu comentei sobre Weber, comentei sobre Marx, eu vou comentar sobre os liberais, vou comentar sobre os comunistas, sobre quem quer que eu esteja estudando. Eu vou comentar. Agora, é interessante nós termos o debate saudável, o diálogo. A partir do momento que se perde isso, não tem razão mais de ser, correto? Então eu gostaria de fazer esse comentário para deixar claro que, se em alguma medida voltar a ocorrer, seu comentário será excluído no mesmo instante. Ok? Muito obrigado, galerinha do Pinceladas do Saber, e até o próximo. É hora de dar tchau!